MXRF11, um fundo imobiliário que eu me arrependi totalmente de ter investido. Fala, meus queridos investidores, tudo certo? Marco Galho aqui do canal Marco do Investimento. E pessoal, hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário MXRF11. Ele é um fundo híbrido, ou seja, ele tem tantos ativos em tijolo, tanto em papel. E pessoal, vocês sabiam que o fundo imobiliário MXRF11, ele foi o primeiro fundo imobiliário a bater 1 milhão de cotistas e ele é o fundo imobiliário que mais tem cotistas atualmente. Esse fundo é gerido pelo BTG Pactual, uma das instituições financeiras mais reconhecidas do Brasil. E vocês sabem por que o MXRF11 ele é um dos fundos que mais tem cotistas? Se liga só. Então, pessoal, vamos lá para a análise do nosso queridíssimo fundo mais conhecido do Brasil, Maxi Renda. Ele é um fundo com mais de 1 milhão e 300 mil cotistas. Ele é um fundo que tem a gestão pelo BTG Pactual. Ele é um fundo híbrido, com foco mais em CRIs, ou seja, fundo de papel. XRF11 é o ticker dele, ou seja, uma abreviação do nome dele. O nome dele é Maxi Renda Fundo de Investimento Imobiliário. Pessoal, até me coloquei aqui para baixo para ter uma melhor visão dos dados, mas vamos lá. Hoje o valor da cota está R$ 9,40, com um dividend yield de 12,13%. Detalhe, pessoal, isso daí são apenas o rendimento dos dividendos, tá? 12,13%. A valorização dele está positiva em 4,33% e o preço sobre valor patrimonial, ou seja, a gente está comprando R$ 1, ou seja, se eu comprar essa caneta aqui por R$ 1, é o valor que está na cota. Ele não está com valor descontado, nem muito elevado. Ele está com valor totalmente justo ao valor patrimonial que ele tem. Pessoal, um detalhe, o dividend yield que eu estou mostrando aqui na tela são dos últimos 12 meses, ou seja, os últimos 12 rendimentos passados. Para a gente saber o valor do dividend yield atual desse mês, a gente precisa fazer o seguinte cálculo. Pessoal, a gente tem que pegar o último rendimento, que foi 10 centavos, e o valor atual da cota. Então a gente pega 10 centavos dividido pelo valor atual da cota, que é 9,40. Isso totalizaria, vamos deixar a IA resolver para nós, 0,0106. Transformando para percentual, isso daria 0,106%. Pessoal, esse fundo tem 4 bilhões 175 em ativos. E o patrimônio líquido é 4 bilhões e 128 milhões. Sendo que ele tem uma taxa de administração boa, pessoal. A maioria dos fundos cobram 1%, ou até tem fundos que cobram 1,5% até chegando em 2%. Ele cobra uma taxa de administração de 0,91%. A composição da carteira do fundo, ele está em CRIs, fundos imobiliários, imóveis e caixa para aquisição de alguma oportunidade ou algum fundo, ou até mesmo conseguir um fluxo de caixa para emprestar dinheiro para os outros que são os CRIs. A principal ativo que tem o fundo imobiliário MXRF11 são os CRIs, ou seja, são fundos de papel que ele empresta dinheiro à SPS ou à incorporadora a troca de um valor presente do seu recurso. Então, por exemplo, a tabela de empreendimento imobiliário são parceladas em 120, ou seja, 10 anos. A construtora vai lá, pega, fala para o fundo: fundo, eu tenho uma tabela aqui de 120 vezes, você consegue antecipar para mim? O fundo ele antecipa esse valor a valor presente, descontando taxas, é claro, mas ele empresta dinheiro para a construtora. E este é o principal ativo que este fundo tem. É muito interessante também que o fundo tem uma garantia que é a alienação fiduciária, ou seja, se o fundo está emprestando dinheiro para uma SPL, para uma incorporadora, enfim, ele também fica com o imóvel em garantia ali da incorporadora que ele está emprestando. E o fundo tem uma estratégia muito legal que ele diversifica também, ele não fica apenas em CRI, mas ele também tem um fundo de investimento imobiliário, ou seja, um fundo de tijolo. A gente viu que o fundo MXRF11 ele é muito interessante, né? Ele é um fundo híbrido, ele tem 12,13% de dividend yield, ele também é um fundo que tem o maior número de cotistas. E por que ele tem o maior número de cotistas? Porque o valor da cota dele é muito acessível, é apenas R$ 9,40. E ele briga diretamente com o CDB 100% do CDI. Pessoal, vamos calcular aqui agora qual que é melhor, a gente investir R$ 1.000 em 6 meses, qual que vai render mais? CDB 100% do CDI ou o fundo imobiliário MXRF11? Vamos lá. Estou trazendo aqui o ouro, pessoal. Vamos lá. Calculando para vocês verem qual que é o melhor. Então,
Hoje o CDI está 14,90, porque o CDI normalmente ele é 10 pontos abaixo da Selic. Então a Selic hoje está 15%. Então se a gente dividir por 12, tá 1,24% ao mês. Enquanto o dividend yield do MXRF11 tá 12,13% ao ano e mensalmente isso daria 1,01%. Mas vamos lá, investindo R$1.000 paradinho. E daqui a 6 meses vamos ver no que deu. A Selic com o imposto dela de 22,5%, isso daí daria líquido 59,48%. Ou seja, no final de 6 meses, isso daria o valor de R$ 1.059,48. Mas, pessoal, um detalhe, o rendimento bruto é 76,74. Ou seja, ele rendeu mais, porém teve bastante imposto para pagar e daí deu a totalização de 1.059,48. Enquanto o MXRF11 é totalmente isento de imposto de renda. Então, R$1.000 viraram 1.060,65 centavos, isento de imposto de renda. Ou seja, foi mais de R$1 aí a mais que o MXRF11 sobressaiu do CDB 100% do CDI. E outro detalhe, eu não contei a valorização. Neste ano, este fundo rendeu em torno de 4%. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Comentem aqui embaixo. E detalhe, pessoal, não é recomendação de compra. Analise, estude você mesmo. Comente aqui embaixo. Tamo junto. É nóis.